Imagina que você trabalha para a Inovatec, uma startup de tecnologia que está desenvolvendo uma nova aplicação web com o objetivo de fornecer soluções inovadoras para problemas comerciais comuns. Eles decidem usar a AWS para suas necessidades de infraestrutura, focando especificamente na implementação de uma pipeline de CI/CD para automatizar seu processo de entrega de software usando Docker, AWS Code Commit, Code Build, Code Pipeline e o Amazon ECS, ou Elastic Container Service. Eles decidem fazer isso após a equipe de desenvolvimento estar gastando muito tempo nos processos de implantação do software, o que está diminuindo a sua capacidade de entregar novos recursos. Eles precisam de uma solução que automatize o processo de build, testes e entrega do software, permitindo-lhes focar mais no desenvolvimento e menos em tarefas operacionais. Eles elegem você para uma missão: criar uma pipeline de CI/CD utilizando AWS Code Commit, Code Build, Code Pipeline e fazer entrega desse software através dessa pipeline no Amazon ECS, para automatizar todo o processo de build e entrega de uma aplicação web usando o Docker. E aí, você está pronto para essa missão? Então, com isso, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Multi-Cloud e DevOps no mundo real. Então, maravilha, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal The Cloud Bootcamp. Eu sou o G. Rodrigues e nesse vídeo eu vou ter o prazer de te guiar nesse projeto prático baseado no cenário do mundo real, onde a gente inicia uma nova temporada de episódios aqui de Multi-Cloud e DevOps no mundo real para te ajudar a dominar essas tecnologias e, de fato, estar entre os melhores e mais bem pagos. E até um recado antes da gente ir para o conteúdo: se você quer se aprofundar nas tecnologias que a gente vai falar aqui, ou até mesmo aprender outras do ecossistema Multi-Cloud e DevOps, eu quero te convidar para agendar uma ligação com a minha equipe, onde a gente vai entender um pouco sobre você e vai te mostrar como você pode dominar essas tecnologias também. Afinal, você vai ver que essas são as soluções mais modernas e inovadoras que você vai ver as grandes empresas ao redor do mundo usando, e você não pode ficar de fora dessa. Para agendar um call bem simples, escaneia esse QR Code que está aparecendo ou clica no link da descrição e bate um papo lá com a minha equipe, tá certo? Então, com isso, bora iniciar o conteúdo de hoje. Maravilha, então aqui no Multi-Cloud e DevOps Mundo Real, nosso objetivo é trazer um cenário do mundo real para a gente poder resolvê-lo juntos aqui, e não vai ser diferente nesse episódio. A gente vai juntos implementar essa solução para que você veja como você deveria agir se você fosse engajado em um projeto desse tipo no mundo real, tá? Então, dando uma olhada aqui no que a gente vai ver nessa implementação, né? Como eu falei, a gente vai ter um cenário no mundo real de uma empresa chamada Inovatec, que está vivenciando um desafio, onde a equipe de desenvolvimento precisa automatizar o processo de entrega de software, porque eles estão gastando muito tempo fazendo isso manualmente, e a sua missão vai ser justamente fazer toda essa implementação usando as ferramentas mais modernas da AWS para isso, tá? E dando um overview aqui, né, das ferramentas que a gente vai usar nessa implementação, a gente vai usar um conjunto delas, né? O primeiro é o Code Commit, que você vai aprender um pouco mais. Ela permite que você hospede com segurança repositórios Git na AWS. Pode colocar o código das aplicações dentro da AWS. O Code Build, né? Que é um serviço de integração contínua. Você consegue fazer o build da sua aplicação. E a gente vai usar para criar as imagens de Docker usando esse serviço. O ECR, ou ECR, Elastic Container Registry, que é um repositório de imagens, que você pode subir as suas imagens de Docker para a AWS, como se fosse um Docker Hub na AWS. O ECS, que é o Elastic Container Service, que é um serviço de orquestração de containers da própria AWS, tá? A gente vai usar também o Code Pipeline, para a gente criar as pipelines ali de entrega contínua e muito mais, tá? E tem uma arquitetura aqui bem simplificada para você entender o que a gente vai fazer. Esse projeto, essa implementação vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, que é o que você vai ver nesse vídeo, a gente vai focar basicamente na criação do cluster de ECS. Você vai ver ali como criar um cluster de ECS na AWS, vai ser bem legal. E, naturalmente, fazer ali todo o processo de criação de uma imagem de Docker, subir essa imagem para o ECR, tá certo? E aí, ao longo dos próximos episódios, vão ser 3 episódios desse projeto, para que a gente divida e sejam partes bem
didáticas, né, que você compreenda bem, a gente vai dar continuidade e eu vou te explicando aqui à medida que a gente for avançando, tá? Então, chega de papo, vamos para a parte prática disso. E hoje, para a parte prática, eu tenho a grande honra e o prazer de convidar, de ter um convidado especial aqui para fazer a implementação prática. Convidei ele. A gente vai ter a presença do Herbert Pereira fazendo a implementação prática desse projeto aqui com a gente, tá? Então eu quero dar as boas-vindas para o Herbert e nesse ano, aqui no canal da The Cloud Bootcamp, você vai ver que a gente vai ter outros convidados também entregando conteúdo para todos vocês, tá? Então aproveita, esse projeto tá incrível, essa é a primeira parte. Não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, para você ficar por dentro das próximas partes que vão ser liberadas aí nos próximos dias, tá bom? Então com isso, Herbert Pereira, bora para cima, é contigo. Maravilha, Jean, muito obrigado e vamos lá, a implementação da parte 1 deste projeto. Para começar, vamos criar uma instância do Cloud9, né? Também estaremos criando aí um cluster ECS, vamos criar também um repositório para guardar os códigos, vamos guardar os repositórios para guardar as imagens, vamos criar os arquivos para que toda esta mágica aí possa acontecer. Então lá no Cloud9, né, você vê aqui que ela é uma IDE que já vem aí com algumas ferramentas prontas para utilizar, AWS CLI, comandos Git, comando Docker, então você já vem com algumas ferramentas prontas para você poder trabalhar. Então vamos lá, Create Environment, o nome, vou botar aqui Innovate, vou até copiar esse nome que a gente vai utilizar muito aqui nos próximos passos à frente. Então aqui na hora de criar o Cloud9, ele vai perguntar aqui se você quer atribuir uma instância que exista ou criar uma nova instância EC2, que aqui na realidade vai ser criada uma instância EC2 e vai estar com todo esse ambiente aí de IDE preparada para você. Essa instância a gente vai criar do tipo T2 Micro, né, que ela é Free Tier Eligible, ou seja, você vai estar incluída aí dentro dos créditos que você tem dentro da sua conta na AWS. Maravilha, Amazon Linux 2023, vamos manter. Aqui é o timeout, né, caso você fique inativo dentro desse ambiente, ele vai ali auto-hibernar ali para você não ter gastos, né, desnecessários. Rede, a gente vai manter aqui todas as configurações padrão, clica em Create. E ele vai iniciar aí o processo de criação do nosso maravilhoso Cloud9. Bom, depois do Cloud9, nós vamos criar aqui, nós vamos criar um cluster. Então, deixa eu procurar aqui o nosso cluster, que é um serviço de ICS, né, o Elastic Container Service. Vou abrir aqui numa nova aba e vamos lá criar o nosso cluster enquanto o Cloud9 ali está sendo criado. A gente vai voltar aqui nesse cluster depois, né? Aqui nesse momento a gente vai primeiro passo criar o cluster, depois a gente volta para criar o task definition, criar o service, para poder o quê? Expor, né, a aplicação que esteja sendo executada dentro desses containers. Então vamos lá, create cluster. Aqui ele vai perguntar o nome do cluster, vamos manter o mesmo nome, Innovate. E aqui vem a parte do tipo de infraestrutura, né? Você pode criar ela do tipo Fargate, que é serverless, ou seja, totalmente gerenciado pelo provedor de cloud, neste caso pela AWS. E vale a pena reforçar que este não está coberto, né, pelo Free Tier quando você cria aí um cluster do tipo Fargate. Então, para este laboratório, você vai investir aí alguns centavos de dólares, até porque em uma hora você consegue fazer esse laboratório, e encare isso como um investimento no seu conhecimento, beleza? Então vai ser de uma infraestrutura do tipo Fargate, a gente não precisa mudar nada, clique apenas em Create. E aqui inicia o passo aí de criação do cluster. Bom, além do cluster, a gente vai precisar criar também um repositório para guardar os códigos e os arquivos da aplicação e um repositório para guardarmos as imagens, né? Em vez de nós guardarmos lá num Docker Hub da vida, a gente vai guardar em um registry da vida dentro do repositório, que nesse caso aqui é o Elastic Container Registry. Primeiro, vamos criar aqui o nosso do Code Commit. Ok, vamos abrir aqui uma nova aba. Essas aqui são todas as configurações iniciais, né? Você está preparando o terreno para receber ali os arquivos, as imagens que serão criadas, para depois seguirmos para os passos mais avançados, vamos assim dizer. Então vamos lá, vamos criar um repositório. Vou copiar aqui o nome do repositório exatamente como a gente definiu para a aplicação. Criar aqui o repositório name, ele vai se chamar Innovate Tech Web App. Você vai clicar em Create e ele vai aí iniciar o passo de criação deste repositório, onde nós vamos armazenar aqui os arquivos da aplicação, né? Se você olhar aqui, tem a parte de você clonar nesse repositório, a gente vai fazer todos esses passos. E aqui, ó, dentro de alguns pré-requisitos que ele vai te dizer aqui, é com relação a você fazer a integração
né, do Cloud Shell, de um Cloud9, para que você possa ter acesso a esse repositório, que é justamente configurando o AWS CLI Credential Helper. Né? Existe uma documentação aqui, ó, que te mostra como que você consegue integrar o seu Cloud9 com o seu AWS Code Commit. E aqui vem alguns passos dizendo como criar o Cloud9, que nós já fizemos. Mais embaixo, se você quiser fazer uma atualização aí do seu ambiente. Para você fazer um commit, você precisa estar configurado com seu username, seu usermail, tem aqui os comandos, como você pode fazer isso. E aqui os comandos para você justamente configurar lá o AWS, né, o Credential Helper, justamente para você conseguir se autenticar a partir de um Cloud Shell ou de um Cloud9 dentro do seu repositório e conseguir fazer aí tanto clone quanto push e etc. Beleza? Bom, dito isso, vamos criar agora o nosso repositório para guardar os arquivos da imagem, né, que é o ECR. Que é o Elastic Container Registry. Abrir aqui na nova aba, maravilha. E vamos lá criar o nosso repositório. Na ocasião, vamos criar um repositório público, né? Esse repositório pode ser público, pode ser privado. No nosso caso aqui no nosso laboratório, o repositório público vai ser mais do que o suficiente. Create Repository. Aqui ele já te pergunta se é público ou se é privado. Nosso repositório vai ser privado e vai se chamar Innovate Tech Web App _ Repo. Maravilha? Feito isso, você vai clicar aqui em Create Repository, ele vai iniciar aí o processo e lá está o seu repositório criado. Muita atenção, quando você cria um repositório, você tem o nome do repositório, você tem a URI do seu repositório e depois que você fizer criar uma imagem, buildar uma imagem, fizer o push para cá, você vai ter o URI da imagem, são três coisas diferentes. Nome do repositório, o URI do repositório e o URI da imagem. Maravilha? Dito isso, agora vamos voltar lá no nosso Cloud9. A essa altura do campeonato ele já deve estar pronto. Vamos clicar aqui em Open. Ele vai abrir ali a nossa IDE do Cloud9 para nós iniciarmos os passos aí de criar os arquivos da aplicação e fazer um push lá para o nosso Code Commit. Né? Deixa eu botar aqui esse cluster para cá. Maravilha. Então aqui nós temos o Code Commit, aqui nós temos o ICA e aqui nós temos o nosso cluster que já está aí devidamente criado. Lá está, estamos aqui com o nosso Cloud9 aqui criado, e quando você cria o Cloud9 pela primeira vez, você não vai ver, provavelmente, da forma como está aqui para mim, né? Com a fonte assim, desse tamanho, com essa cor. Você consegue mudar isso aqui, ó. Você clica aqui nessas configurações, e aqui em configurações, você vai descendo aqui, ó, você tem a parte de Use Settings, e aqui em Use Settings você consegue mudar algumas coisas, como por exemplo aqui, parte do terminal, se quiser mudar a fonte, mudar a cor do terminal, você consegue mudar tudo isso por aqui. Você também consegue mudar a fonte da parte do editor, né, do que a gente está vendo aqui, né, tudo que você editar aqui em cima. E você consegue também configurar um autosave, que acho que é uma configuração que tem aqui, experimental, autosave, aqui está off, você consegue botar aqui foco nas mudanças, que aí todo arquivo que você criar aqui, que você sair do arquivo, ele já salva para você. Então, fica a seu cargo aí se você quer utilizar essas configurações ou não. Maravilha. Deixa eu subir aqui no terminal. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos verificar, né, se nós temos aqui o AWS CLI instalado, conforme vocês podem ver aí, está instalado, maravilha. O Git também, temos também ali o Git instalado. Docker, né, vamos precisar aqui do Docker instalado, maravilha. Então, praticamente as ferramentas que nós vamos precisar aqui estão configuradas. Estão instaladas, né, prontas para serem utilizadas. E aqui, se você der um git config -l, você vai ver a configuração do seu git config. Observe que aqui eu já tenho o meu credential help configurado. Por quê? Porque eu já executei este comando aqui em algum momento e isso aqui já está configurado, já está integrado lá com o meu code commit. Se você não tiver, basta você executar este comando aqui que a mágica vai acontecer. Além disso, é importante também, na hora do code commit, você já tenha configurado aqui estes comandos aqui, ó, o username e o e-mail também, né? Porque você vai precisar, porque na hora que você faz um commit, ele vai registrar quem é que está fazendo aquele commit. Então, posso botar aqui, botar apenas as minhas iniciais aqui, HP, vou botar tudo minúsculo aqui, HP. Opa, acabei fazendo errado aqui, né? HP, maravilha. E eu vou fazer também aqui para um e-mail qualquer aqui, somente para não ter problema na hora de você fazer o commit, ele saber quem é que está de fato commitando, né? Acabou que ficou ali esse e-mail, mas não tem problema nenhum. Apenas bota o seu um e-mail qualquer, né? E uma inicial ali para você configurar tanto um username quanto um e-mail. Maravilha?
Pronto, dito isso, para você não ter problema aí com os seus commits, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos subir, né, criar e subir os arquivos da aplicação para o nosso code commit. Só que, de início, se você der um ls aqui, você vai ver que a gente não tem, de fato, ainda a pasta aqui clonada no meu code commit. Então, eu vou vir aqui no meu code commit, ó, aqui no meu repositório. Aqui é o repositório que nós criamos. Aqui a gente pode tanto clicar aqui para copiar essa URL, ou se você tiver aqui dentro da sua URL, você pode vir aqui, ó, e dar um clone aqui na sua URL do seu repositório para que você possa fazer aqui um clone desse repositório e meio que já fazer tipo uma conexão com o seu repositório. Então você vai dar aqui um git clone, passa a URL desse repositório aqui, vai dar um enter, ele vai estar fazendo esse processo aí de clone. Isso aqui aconteceu porque nós estamos com aquela credential help, né, devidamente configurado. Se você dá um ls aqui agora, nós temos a nossa pasta, né, do Innovative Tech aqui criada. Então a gente vai acessar aí essa pasta e observe que ele já mostra aqui master. Por que ele mostra esse master? Que é justamente a branch lá, né? Se você entrar aqui dentro do seu repositório, você vai ver que ele foi criado e ele pertence aí a uma branch master. Maravilha? Bom, dito isso, agora que nós vamos fazer, deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu aumentar aqui esse espaço aqui de visualização, fica muito melhor aí para vocês, com certeza. Clonar o nosso repositório, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora criar os arquivos da aplicação. Então a gente vai criar o arquivo da aplicação, que vai se chamar app py, né, que vem aí de Python. A gente vai precisar também criar um arquivo, né, com os passos para que a aplicação seja dockerizada, né, que vai ser o nosso arquivo Dockerfile aí, com a letra T ali maiúscula. Apareceu um T aqui, maravilha. E nós vamos precisar também criar um arquivo, né? Aqui eu estou criando arquivos vazios, tá? Com esse comando touch aqui, que é o requirements, né? Então esse requirements ele vai ter o quê? Vai ter os pacotes, né? As aplicações, as bibliotecas requeridas, necessárias para que a aplicação funcione. É dessa forma que você consegue aí segmentar cada coisa dentro do seu arquivo. App Python, arquivo da aplicação. Dockerfile, os passos para que, com base em uma imagem, uma nova imagem seja criada. E o requirement justamente para ele instalar todos os pacotes, bibliotecas aí que são necessários. Se você voltar aqui agora, dar um refresh aqui, ó, você vai ver que os arquivos aqui foram criados. Beleza? Arquivos criados, agora vamos preencher aí esses arquivos com as informações de cada um deles. Então vamos lá, dois cliques aqui no App Python, baixar aqui, vamos lá, copiar o código da nossa aplicação. Maravilha. Aqui é simplesmente uma aplicação Python utilizando aí o framework do Flask, que vai fazer nada mais nada menos do que dar um Olá Mundo diferenciado, né? Olá Innovative Tech. Este é um projeto da The Cloud Bootcamp e ele vai responder aí na porta 80. O autosave que eu falei para vocês é justamente isso aqui. Quando eu clicar fora, se essa bolinha aqui sumiu, significa que o arquivo já foi salvo, né? Então, se você der um cat aqui agora dentro desse arquivo que antes era vazio, agora ele contém aí as informações do arquivo da aplicação. Maravilha. Vamos para o próximo agora, vamos para o Dockerfile. Vou copiar aqui o conteúdo do nosso Dockerfile. Maravilha. Deixa eu copiar ele aqui. E o que nós temos aqui no nosso Dockerfile? Primeiro ele vai fazer o quê? Vai baixar uma imagem padrão básica do Python, né? É igual quando você instala no sistema operacional Windows. Você instalou lá o Windows na sua máquina. Ele já está pronto para você trabalhar? Não, porque ali só está a base. Você ainda vai precisar configurar aplicações, ferramentas que você precisa, instalar, sei lá, um leitor de PDF, né? Todos aqueles ferramentas necessárias para que você efetivamente utilize, mas ele vem ali meio que cru. Então é da mesma forma isso aqui. Isso aqui só vem uma imagem básica do Python com essa versão, e com base nisso, né, quando a imagem for criada para a aplicação, essa imagem já vai conter os arquivos, né, e as bibliotecas necessárias para essa aplicação funcione. Para isso vai ser criado também um diretório, né, de trabalho do container, que vai ser o /app. Todos os arquivos necessários dessa aplicação serão copiados para esta diretório de trabalho. Aqui, o pip. O que o pip faz, né? O pip ele é gerenciador de pacotes aí do Python. Então, o pip ele vai instalar justamente o Flask, que vai estar definido lá dentro do requirements. Então, é dessa forma aí que um Dockerfile trabalha junto com o requirements. Depois nós temos o expose na porta 80, que é justamente a porta que vai servir, né, de entrada de acesso à aplicação que está sendo rodada dentro do container. Isso aqui, quando você faz na console, são chamados de services. Os serviços fazem isso, expõem as aplicações em uma porta específica. E aqui nada mais é do que o comando para executar a aplicação Python e passa o nome do arquivo. Então você vê que é um passo a passo, né, é um blueprint, né, para você construir uma imagem.
Maravilha. Dito isso, agora vamos para o Requirements. Quando você fala do Requirements, você vai falar das bibliotecas que você precisa aí para que a sua aplicação funcione. Como é uma aplicação em Flask, então a gente precisa apenas do Flask em uma versão específica, né? Isso aqui eu estou amarrando uma versão. Se eu tirasse isso daqui, eu estou colocando para ser latest, né? Então qualquer uma serve. Aqui não estou amarrando uma versão. Isso é muito importante no ambiente de produção, porque você pode quebrar a sua aplicação quando você não amarra ali uma versão específica para os componentes necessários para que a aplicação funcione, né? Porque toda vez que tiver uma nova atualização da versão, ela vai pegar sempre a mais nova e sua aplicação pode não estar preparada para receber esta nova versão do que é requerido para a aplicação. Maravilha? Então temos aqui nossos arquivos criados. O que nós vamos fazer agora? Esses arquivos ainda não estão dentro do meu repositório de código, então a gente vai precisar aí executar os comandos para que estes arquivos sejam feitos upload. Se você der um git status aqui, ele vai te mostrar o status desses arquivos. Esses arquivos não estão sendo rastreados, não estão sendo geridos, porque eles ainda não foram adicionados, né, dentro de um repositório Git. Então, ele te mostra que você tem alterações e que você precisa adicionar estes arquivos. Para adicionar esses arquivos, você vai executar o comando git add, eu vou botar ponto, porque vai ser todos os arquivos, poderia especificar aqui qual arquivo eu quero adicionar. Se você digitar git status novamente, você vê que ele mudou agora, ou seja, eles foram agora para a área de stage, né? Você consegue até remover ele caso vocês queiram, não é o nosso objetivo. E agora a gente já pode fazer o processo aí de commit destes arquivos. Então vou dar um git commit -m, passa aqui uma mensagem, vou botar aqui commit inicial. Maravilha, vou dar aqui um enter. Pronto, os arquivos foram commitados, só que eles ainda não estão no nosso repositório, porque nós precisamos dar o comando do git push. Então o comando do git push vai fazer justamente isso, vai fazer um push, vai empurrar esses arquivos, vai fazer upload desses arquivos lá para o nosso repositório, lá no code commit, processo feito. Vamos limpar aqui, vamos voltar aqui no nosso code commit. Maravilha, aqui no nosso repositório. Aqui um refresh, ele já mostra aqui a última modificação just now. Então quando a gente acessar aqui, ele vai mostrar para a gente aqui os arquivos da aplicação. Então tudo que você fez lá dentro do Cloud9 já está atualizado dentro do nosso repositório. Isso aqui poderia acontecer também de um desenvolvedor estar trabalhando de uma máquina remota lá no Japão, fazer um code commit, um code push e vai ser atualizado no repositório, que é essa ideia de você ter um repositório Git, né, gerenciado, que é o caso do AWS Code Commit. Maravilha? E para finalizar, essa parte 1 que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer a containerização da aplicação, né? Nós já temos todos os arquivos que nós precisamos e vamos containerizar aqui a aplicação, que é justamente o primeiro passo, para você validar que todos esses arquivos que estão aqui, eles são capazes realmente de criar uma imagem sem nenhum erro. Isso é um passo importante, porque quando você for construir a sua pipeline, você precisa garantir que cada fase, cada etapa da pipeline esteja funcionando de acordo. Maravilha? Então, vamos lá. Para isso, você vai aqui no seu repositório aqui, Container Registry, seleciona ele e você tem aqui o View Push Commands. Então, aqui você já tem passo a passo todos os comandos que você precisa executar para criar a imagem, buildar a imagem e fazer o push para o repositório. O primeiro é fazer aqui um login, né? Você se logar dentro desse repositório, né? Dentro do seu repositório ECR, tem aqui o ID, né, dele, e aqui tem todo o comando para você fazer este login. Então vamos lá, colar aqui este comando, fazer esse login. Maravilha, login feito com sucesso. Vamos para o nosso próximo passo do push command, que é justamente buildar a imagem. Aqui este é o passo que ele vai criar esta imagem. Ele vai dar aqui a imagem, o nome do repositório, né? Ele vai botar uma tag aqui latest, né? Porque é uma versão mais nova que a gente está atualizando, e este ponto significa que é para pegar o arquivo Dockerfile que está dentro do diretório raiz, de onde eu estou executando este comando. Então, maravilha, vamos colar aqui, digitar esse comando, e ele começa aí o processo de build. E esse processo de build que a gente está fazendo aqui de forma manual, você vai ver o Docker Build fazendo isso de forma automática, né? Utilizando ali a nossa pipeline automatizada. Feito isso, se você digitar aqui agora o comando Docker Images, você vai ver que uma imagem foi criada. Maravilha? Vamos para o nosso próximo comando, que é justamente, após você completar o processo de build, você precisa taguear a sua imagem para que você possa fazer a imagem para este repositório. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai botar uma tag na imagem que foi criada no passo anterior, né? E nesta tag que ele vai colocar nova, ele vai acrescentar o quê?
olha lá, a URI do repositório. Então ele vai saber em qual repositório, né, que ele vai estar fazendo esse push posteriormente no último comando ali. Feito isso, vou limpar aqui a tela, copiei o comando, tagueamos a imagem. Se você executar um Docker Image novamente, você vai ver que você tem agora duas imagens, né? Eu tenho uma imagem, a primeira que foi criada ali com a tag ali, latest, e a segunda que ela já colocou ali mais informações em referente ao repositório que a gente precisa fazer o push, que é justamente o próximo comando que a gente vai executar, que é aqui o Docker Push. Vou botar aqui no nosso Cloud9, Docker Push. Ele está fazendo aí o push dessa imagem, né, que está aqui local dentro da instância do Cloud9 lá para o nosso repositório. Maravilha, aguardar aqui finalizar este processo. Docker Push, finalizou com sucesso. Vamos voltar aqui no nosso repositório, dar aqui um refresh. Maravilha, acessar o nosso repositório e agora a gente já enxerga que nós temos uma imagem, né, dockerizada da aplicação pronta para seguirmos para os próximos passos. Maravilha? Encerramos aqui a parte 1 desta incrível implementação. Então, maravilha, Herbert, excelente trabalho. Obrigado aí por guiar a galera aqui do YouTube nesse projeto. E você, curtiu essa implementação? Curtiu passar aí por esse projeto na parte 1? Se você curtiu, deixe seu comentário aqui nos comentários. Fala pra gente o que você achou, se você está empolgado já para a parte 2 e 3. E vamos para cima, não se esquece. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E se porventura você ainda não fez e quer, de fato, dominar essas tecnologias ainda mais, estar entre os melhores, mas bem pagos, não esquece de agendar o call com a nossa equipe. Basta escanear o QR Code ou clicar no link da descrição. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.